E aí, galera, aqui é o JP e a gente vai agora dar sequência ao nosso estudo das funções orgânicas, hoje estudando a função sal orgânico, também conhecida como sal de ácido carboxílico. Antes da gente começar, só peço que você analise aqui, a cada função orgânica eu tenho trazido um exemplo, né, do arranjo tridimensional dessa função. Ao contrário das outras funções, essa daqui tem duas particularidades. Tem esse trecho aqui, ó, e tem aqui, ó, essa separação. Esse trecho significa que eu vou ter ressonância, ou seja, o elétron aqui vai estar saltando de um lugar para o outro aqui. A gente já vai entender por que disso. E aqui eu não tenho uma ligação covalente, mas aqui eu vou ter uma interação entre esses dois elementos, aqui entre esses dois átomos, tá certo? Bom, vamos lá, vamos aprender primeiro a reconhecer uma função sal orgânico. Primeira coisa, como que eu consigo saber que é um sal orgânico? Um sal orgânico é um derivado de um ácido carboxílico numa neutralização com uma base. Lembra lá da inorgânica que a gente estuda? Ácido mais base, dando sal mais água. É a mesma ideia agora na orgânica, mas para eu poder ter um sal orgânico, a gente tem que usar um ácido orgânico, ou seja, um ácido carboxílico. Tá aqui, então, para a gente ver. Então, ó, um ácido carboxílico é aquele que tem a carboxila na ponta, tá certo? Então, tá aqui o C-OH, que vai reagir com uma base, formando o nosso sal e a nossa água. Atenção aqui para algumas particularidades, tá? Primeiro, essa base, ela vem, né? Eu tenho aqui o OH dela e eu tenho aqui um metal. Não precisa necessariamente ser um metal, precisa ser um cátion. Assim, eu tenho metais que formam cátions, mas também eu tenho um cátion famoso que é o cátion amônio, formado a partir do hidróxido de amônio, né, que é derivado da amônia. Lembra lá, amônia NH3, amônio NH4+, tá certo? Coloquei aqui como sendo apenas um OH proveniente da base, mas poderia ser 2, 3, enfim. É só aquela noção nossa para balancear. Então, ó, para cada H do ácido, eu uso um OH da base. Lembra aqui que esse H é o H ionizável do ácido, assim é ele que vai sair. Juntamente vai juntar com OH, formando a nossa água. E aqui eu tenho o nosso sal orgânico, tá certo? Perceba aqui, ó, esse pedaço, né? Aqui eu ensinei para vocês que C-O, O na ponta é chamado de carboxila. Como eu tenho aqui um ânion, né, formado a partir da carboxila, eu tenho o chamado ânion carboxilato. Lembra, carboxílico, terminação ico, vira ato. Então, aqui eu tenho um carboxilato. E que vai interagir aqui com o metal. Lembra que positivo atrai negativo e vice-versa. Tá certo? Então, é dessa forma que eu consigo produzir um sal orgânico, numa neutralização comum, como a gente já estudou lá na inorgânica. Vale aqui ressaltar uma coisa importantíssima. Os sais orgânicos são os que possuem os maiores pontos de fusão e ebulição dentro da orgânica. Por que isso acontece? Lembra que para ter um alto ponto de fusão e ebulição, é porque as moléculas têm que estar fortemente atraídas. Eu tenho que ter uma interação muito forte entre elas e que seja difícil separá-las. Por que eu tenho aqui os sais orgânicos como sólidos? Justamente porque nesse pedaço da cadeia eu tenho uma ligação iônica na ponta. Tá? Então, assim, no resto da cadeia eu tenho ligação covalente. A ligação iônica é uma interação entre íons. Então, eu tenho aqui, ó, a parte negativa. Lembra que eu expliquei da ressonância? Porque esse negativo fica oscilando aqui, ó, entre esse oxigênio e esse. Daí da ressonância, de ficar mudando de lugar. Mas eu tenho, de qualquer forma, uma ponta negativa que interage com esse pedaço positivo. Essa interação eletrostática é muito forte. Assim, eu tenho aqui um aumento dos pontos de fusão e ebulição. Então, perceba aqui que é a única função orgânica que a gente viu até agora que possui ligação iônica. Todas as outras possuem ligação covalente, né, entre um elemento, entre um átomo e outro. Agora aqui a gente tem uma aproximação. Por isso que lá na primeira imagem
do slide, né, desse vídeo, eu tinha uma bolinha que não estava emendada na outra, ela estava só próxima. É por conta dessa interação iônica aqui. Bom, além disso, o que a gente consegue observar nos nossos sais orgânicos? Eles são solúveis em água, e aí eles vão dar origem ao que a gente chama de sabão. Vamos entender o que é um sabão aqui. Trouxe para vocês, então, o nosso sal de ácido carboxílico, né, o sal orgânico. Como que muitas vezes é representada essa molécula? Eu tenho aqui, ó, isso daqui. Por que eu desenhei essa estrutura aqui? Então, eu tenho aqui, ó, uma cabeça e uma cauda, tá certo? Quando que eu tenho um sabão? Precisa ter algumas condições para ser um sabão. Não é qualquer sal que funciona como um sabão, tá certo? Primeira coisa, eu tenho aqui uma cadeia carbônica grande, tá? Aqui a representação da cadeia carbônica. Então, esse R aqui é a parte da cadeia carbônica. Quanto maior for essa cadeia carbônica, eu tenho aqui que ela vai ser mais apolar. Lembra que o caráter apolar da cadeia, da estrutura, é intensificado por uma cadeia carbônica grande, tá certo? Essa parte apolar não interage bem com a água, então a gente diz que ela é hidrofóbica, ou seja, tem medo de água, não gosta de água. Também, em alguns exercícios, a gente trata ela como lipofílica. Filia significa afinidade. Lipofílica, afinidade com gordura, com óleo, ok? Lembra lá dos lipídios, tá certo? Então, essa é a minha cadeia aqui. Desenhei com esse tanto aqui de carbonos, mas não necessariamente precisa ser. É só para a gente entender que tem uma cauda muito longa, tá certo? E, em compensação, do outro lado, a gente tem uma ponta, uma cabeça. Aqui, né, expliquei para vocês o que é o carboxilato. Por que é só esse pedaço carboxilato? Porque na hora que eu ponho na água, a água vai fazer com que os íons acabem se separando, né? Assim como, por exemplo, eu coloco na água o NaCl, eu separo em íons Na+, e Cl-, os íons se dissociam. É o que vai acontecer aqui no nosso sabão. Então, vai que me sobrar o carboxilato, e esse carboxilato é a parte polar da cadeia, ou seja, como tem a mesma polaridade que a água, ele interage com a água, ele gosta da água. Então, é uma parte hidrofílica. Assim, qual que é a ideia do sabão? Eu tenho uma parte que não gosta de água, mas que gosta de gordura, gosta de sujeira. Interage bem quando eu digo gostar. E uma parte que interage com a água. Eu preciso aqui ter uma estrutura chamada anfifílica, ou seja, lembra lá de anfíbio, ou seja, tem afinidade por duas coisas, né? No caso do anfíbio, é a questão de terra e água, né? Um ser que vive na terra e na água. Uma substância dita anfifílica é porque interage bem com coisas polares ou com coisas apolares, tá certo? Qual que é a ideia? Se eu misturo água e óleo, eles não vão se misturar. Vai ficar óleo em cima, água embaixo. Quando eu adicionar o sabão e mexer, o sabão, digamos assim, ele vai interagir com a água ao mesmo tempo que ele interage com a gordura, com o óleo. Como que funciona isso na limpeza? Se, por exemplo, eu sujo a minha mão de óleo, eu quero lavar ela com água simplesmente. Eu coloco o meu dedo na água, a água passa, não vai interagir. Quando eu coloco o sabão vai interagir com o óleo e o sabão interage com a água. Assim, a água puxa o sabão e o sabão puxa o óleo, puxa a gordura, limpando a minha mão, tá certo? A gente percebe isso quando, por exemplo, a gente lava muito a mão, percebe que a mão acaba ficando ressecada, porque eu tiro uma camada de gordura, camada de proteção natural da pele, tá certo? Então, é justamente por conta dessas interações aqui. Coloquei aqui para vocês, para a gente saber aqui, analisar o que é a parte apolar, parte hidrofóbica e a parte hidrofílica. Lembrando que, como um todo, eu tenho uma substância anfifílica, tá certo? A gente estuda sabões com maior detalhe mais para frente, mas vale aqui a gente entender como funciona. Cuidado também porque, assim, detergente, quimicamente falando, a estrutura do detergente é diferente. Só que o processo de limpeza é o mesmo, ou seja, eu tenho uma parte que é apolar, uma parte que é polar. Mais para frente a gente estuda a diferença de um para o outro, ok? Vamos lá, continuando. Esses sabões, vale a pena a gente falar, também são chamados de agentes tensoativos.
Por quê? O que que eles fazem? Eles vão diminuir a tensão superficial da água. O que que é essa tensão superficial? Lembra que uma molécula de água interage com a outra, né, por ponte de hidrogênio. O que que acontece? As moléculas que estão na superfície, ok? Elas vão fazer com que não interajam com mais nada que está para cima delas, só o que está para baixo, já que elas estão na superfície. Isso faz com que, nas interações, forme uma tensão e uma molécula se una à outra por essa interação. Onde que a gente observa isso na prática? Justamente porque quando eu coloco por exemplo, eu vejo o formato de uma gota de água, ela tem como se parecesse uma película em torno dela. O que que acontece? É essa tensão superficial. Isso permite que pequenos objetos, por exemplo, às vezes um clipe ou se não, às vezes uma pena, quando eu jogo em cima da água, eles não afundem, já que eles não conseguem romper essa tensão superficial. Isso a gente observa também, né? Você talvez tenha visto uma experiência em que eu coloco, por exemplo, orégano em cima da água, né? E o orégano não afunda, ele fica por cima da água normal. O que que o sabão vai fazer na hora que eu passar ele na ponta do dedo, sabão, detergente? Ele vai diminuir essa tensão superficial, ele vai atrapalhar essa tensão. Assim, parte das folhas de orégano pode afundar, podem se espalhar, porque eu vou bagunçar essa tensão superficial que existe. Tensão essa também que faz, por exemplo, com que mosquitos ou alguns insetos pousem como se eles estivessem flutuando na água, mas não, eles estão em cima da camada de água, mas eles não afundam por conta dessa tensão superficial. Como que acontece isso? Os sabões vão atuar formando micelas na limpeza. Então, trouxe aqui um desenho de uma micela. Então, micela é essa estrutura aqui, ó. Essa daqui é a micela. Aqui eu tenho uma molécula de água, então H2O está aqui. Lembra que a cabeça é polar, então ela interage com a água. E a cauda é apolar, interage com a gordura. Ou seja, eu tenho aqui no meio óleo ou gordura. Em torno dele é como se o sabão protegesse essa gota de óleo. E a água vai estar toda em volta. Assim, a água vai levar o sabão, que consequentemente leva o óleo. Talvez você já tenha ouvido falar de água micelar. Hoje em dia é muito comum falar isso com relação a produtos de limpeza para pele, enfim. É a mesma ideia. Eu tenho um composto aqui que é anfifílico, interage com a água e com o óleo, com a gordura da pele. E aí, na hora que eu passo esse produto, eu consigo remover essa gordura, como se fosse um sabão mesmo. Por que então não lavar com um sabonete comum, com um sabão? Porque justamente alguns sabões são um pouco mais agressivos e removem mais do que deveria a gordura, deixando a pele desidratada, né? Deixando ela ressecada. Essa estrutura é a chamada micela, tá? Aqui eu tenho a gota de óleo num monte de água. Se eu tivesse o contrário, eu tivesse uma gota de água num monte de óleo, eu colocasse o sabão, eu veria aqui que a cabeça interagiria, ela mudaria de lado aqui. Então, a cabeça estaria voltada para o meio e a cauda para fora, ok? Tudo aqui a partir de interações entre moléculas, tá? Muito bacana, muito importante a gente saber o princípio de limpeza e como que funciona, como que o sal vai nos ajudar, o sal orgânico ajuda a gente a entender o funcionamento aqui de um sabão comum, ok? Bom, como que a gente dá nome aos sais orgânicos? Muito simples. A cadeia carbônica aqui vai ter virado um ânion. Então, ó, ácido carboxílico vira ato, ok? Ico vira ato. Tem o número de carbonos da cadeia, os tipo de ligação entre esses carbonos, com a terminação oato. D e o nome do metal, ok? Dependendo do metal, lembrando daquelas regrinhas, eu posso precisar colocar a carga. Em geral, para os sais que aparecem dentro da orgânica, a gente não precisa colocar a carga dele aqui, tá certo? Vamos agora analisar aqui alguns exemplos, certo? Tenho aqui uma forma de representar esse sal ou outra forma aqui. Perceba, a cadeia carbônica contém 2 carbonos, ok? Então, et, ligação entre eles simples, an. Esse é o etanoato de sódio, Na é o sódio. Também conhecido como acetato, lembra lá do etanoato? Esse etan eu posso trocar por acete.
acetato de sódio. Bacana você saber também quais ácidos e bases deram origem a esses sais. Então, aqui, ó, o etanoato veio do ácido etanóico. E o íon sódio aqui, o cátion sódio, veio do hidróxido de sódio, que é NaOH. Por que muitas vezes se usa sabão, por exemplo, quando você tem uma picada de um inseto, tipo formiga? Por quê? Como aqui eu tenho um ácido que é fraco e uma base que é forte, eu tenho um sal que vai ter um caráter ácido, um caráter básico quando dissolver na água. O pH vai aumentar, vai ficar um pouco básico. Assim, eu posso usar esse sal para poder remover, para poder ajudar a remover essa sensação de ardência, como quando, por exemplo, uma formiga pica a minha mão, já que a formiga, no veneno dela, eu tenho um ácido, tá certo? Então, assim, como aqui eu tenho um cátion que veio de uma base forte, esse composto vai ter um caráter básico, tá certo? Continuando aqui. Então, eu tenho esse outro composto, que ó, são 3 carbonos, prop, ligação simples entre eles, an. Esse é o propanoato de potássio, que deu origem a ele, ácido propanoico e o hidróxido de potássio. Perceba aqui que são os mais comuns, tá? Os que mais comuns para aparecer em exercícios são justamente os sais de sódio e os sais de potássio, tá? Quando eu falo, inclusive, de sabão, muitos dos sabões eu uso para preparar soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, ou potassa, que é o hidróxido de potássio. Aqui agora um outro exemplo. Cuidado aqui, tá? Por quê? Por que eu tenho duas cadeias iguais aqui dos dois lados? Justamente por conta da carga. Olha só, eu tenho 2 mais, preciso ter 2 menos. Cada estrutura dessa me dá um negativo. Então, por isso que eu tenho 2 aqui. Só que na hora de eu dar nome, eu só vou contar 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1 carbono apenas, tá? Então, esse é o metanoato de cálcio. Retomando, por que eu contei aqui só uma parte? Porque o ânion é esse daqui, que é o metanoato. Eu preciso de 2 desse ânion para poder cancelar as cargas aqui, né? Dar 2 negativos com 2 positivos. Metanoato de cálcio. Veio do ácido metanóico e do hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio, CaOH2, ok? Continuando. Aqui tenho essa parte do ânion que veio do ácido e essa parte aqui que veio da base. Esse daqui é o chamado benzoato, porque ele veio do ácido benzoico, tá certo? E eu tenho aqui novamente o nosso metal sódio. Ácido benzoico, né, dá origem ao benzoato. Benzoato de sódio também é utilizado como conservante alimentício. Então, vários produtos que têm uma durabilidade, uma validade estendida, tem em sua composição dissolvidos benzoato de sódio. Então, uma quantidade disso que ajuda na conservação do alimento, ok? Continuando aqui nossos exemplos. Trouxe aqui agora um exemplo um pouquinho mais complicado. Se a gente contar aqui essa cadeia carbônica, eu tenho 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 carbonos, lembra que quando eu tenho até 10, eu tenho dec, 10. 18, octadec, ok? Então, como a ligação é simples, an. Esse é o octadecanoato de sódio, também conhecido como estearato de sódio. É o nosso sabão comum, tá? Por que estearato? Eu falei para vocês na aula de ácidos carboxílicos que quando a cadeia começa a ficar muito grande, a gente começa a usar alguns nomes. Por exemplo, ácido láurico, ácido esteárico, nesse caso, ácido oleico, linoleico e assim por diante. Então aqui, o ácido que deu origem a esse sal foi o ácido esteárico. Ico vira ato, então fica estearato de sódio, o nome usual dele. É o nosso sabão comum, ou seja, eu tenho aqui a minha parte hidrofílica, polar, e tenho minha cadeia carbônica aqui muito grande, apolar, hidrofóbica, tá certo? Vale a pena que você saber
o entendimento básico do funcionamento dos sabões, o comportamento, por que funciona dessa maneira e saber nomeá-los. A gente fecha esse conteúdo de sal orgânico só reforçando um detalhe, tá? Por que se fala tanto que água e sabão podem ajudar na proteção contra vários tipos de doença? Bactérias e alguns tipos de vírus, chamados vírus envelopados, possuem uma camada lipoproteica, ou seja, parte dessa camada é feita de lipídios que serve como uma proteção para essas células. Assim, eu tenho que o sabão interage com essa camada, fazendo com que eu destrua essa camada. E assim eu acabo matando micro-organismos que poderiam ser prejudiciais à saúde. A gente fecha esse conteúdo e aí a gente segue fazendo exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.